Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta na parte 2 do nosso vídeo que comenta os impactos dessa redução de ICMS na conta de luz. Na parte 1 desse vídeo, o nosso foco foi falar dessa mudança, mais olhando para a perspectiva do consumidor de energia elétrica. Agora eu quero conversar com vocês que trabalham no setor de geração distribuída, de geração própria, para entender um pouquinho também de como é que isso vai impactar o nosso segmento. Vamos lá? E vale lembrar, esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power e da Clamper. Não deixa de conferir os canais deles quando você acabar de assistir e aproveita que você tá por aqui para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bem, gente, no vídeo 1 eu comentei com vocês que a Lei Complementar 194 de 2022 trouxe dois grandes impactos para a questão da conta de luz do consumidor. O primeiro foi reduzir a alíquota máxima de ICMS que poderia ser aplicada à eletricidade. E o segundo foi reduzir o tamanho do bolo sobre o qual esse ICMS na eletricidade poderia incidir efetivamente. Na prática, qual é o efeito que a gente vai ver? A conta de luz do consumidor vai cair significativamente de um mês para o outro sem que ele tenha feito nada. Se a conta dele vai cair, se o valor que ele paga em real por quilowatt-hora vai cair, do ponto de vista da geração distribuída, o que isso significa? Que o investimento que vai ser feito ou que esse consumidor fez para gerar a própria energia vai demorar um pouquinho mais para se pagar. A gente não tá falando de inviabilizar a geração própria. Pelo contrário, no final desse vídeo eu vou te contar o porquê. Mas estamos falando sim de aumentar um pouquinho mais o tempo de retorno desse investimento e é importante você ficar preparado para isso, também para poder informar e explicar para o seu cliente o que aconteceu de um mês para o outro com a conta dele. Não é, gente, todo consumidor que vai sentir esse impacto. Por quê? Por dois grandes motivos. O primeiro é, existem modalidades de compensação que, afora em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, já não tinham isenção de ICMS em nada. Nessas modalidades, que modalidades são essas? Geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Então, se você tem, por exemplo, uma geração compartilhada no estado de São Paulo, o seu cliente já não tinha isenção nenhuma de ICMS na conta dele. Portanto, as medidas trazidas pela Lei Complementar 194 não vão impactar nem a viabilidade do negócio, nem o retorno ou a economia que esse cliente enxerga com a geração compartilhada que você oferta para ele. Então é muito importante a gente ter em mente que o impacto dessa medida vai variar da regra tributária para a geração distribuída que a gente tem hoje em cada estado. Outro caso em que o impacto vai ser muito menor. Uma das alterações que a Lei 194 trouxe, e eu comentei com vocês no vídeo número 1, se você não assistiu, corre para assistir ele primeiro porque é importante, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, foi a questão de retirar da base de cálculo do ICMS, ou seja, falar que não incide ICMS sobre o serviço de transmissão, distribuição e encargos da energia. Isso, gente, é quase porque existem algumas particularidades que inclusive ainda estão sendo discutidas pelos estados e pelas distribuidoras, mas é quase dizer que não incide ICMS sobre a parcela TUSD inteira da tarifa. Nós temos hoje uma série de estados que na geração distribuída só concedem isenção para até, não concediam isenção para a parcela TUSD. Exemplos de estados que têm essa política: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará e tantos outros. Nesses estados, o impacto dessa medida vai ser muito menor também para quem gera a própria energia. Quando eu falo de impacto aqui, gente, eu tô querendo dizer não para o bolso do consumidor, mas para a percepção de economia que esse consumidor tem gerando a própria energia. Por quê? Em São Paulo, por exemplo, um consumidor que gera a própria energia já paga ICMS na TUSD. Então, ele não é isento disso por ter um sistema de geração própria. Portanto, quando a gente faz o cálculo do tempo de retorno do investimento dele para um sistema de GD, a gente já está considerando que ele vai continuar pagando ICMS na TUSD. Então, essa medida vai sim trazer uma economia para esse cliente, mas não vai impactar a percepção dele de retorno com a geração distribuída tão fortemente quanto nos estados em que a isenção de ICMS era completa, tá? Eu sei que o assunto, gente, é bastante complexo e a aplicação dele também é complexa. Por quê? Porque
Quando houve essa alteração à Lei Candir, que foi trazida pela Lei Complementar 194, dizendo que não existe mais ou não incide mais ICMS sobre o serviço de transmissão, distribuição e os encargos da eletricidade, existem algumas formas da gente interpretar isso. A primeira é interpretar, como eu comentei, que não incide ICMS sobre nada, nenhuma componente da TUSD, da parcela TUSD da tarifa. A segunda é interpretar que não incide ICMS sobre nenhuma componente da parcela TUSD e também não incide ICMS sobre os encargos da parcela TE da tarifa. Ou seja, nessa segunda vertente, que é a mais extensiva, estaríamos dizendo que só incide ICMS para todo consumidor na parcela energia da tarifa, uma parcela que corresponde numa média nacional a 38% da tarifa de energia. A terceira vertente é qual? É entender que não incide ICMS sobre os encargos da TE, sobre o fio A, que remunera a transmissão, o fio B, que remunera a distribuição, os encargos da TUSD, mas incide ICMS sobre a parcela energia da TE e sobre a parcela perdas da TUSD. Então percebe que a gente tem um espectro de possibilidades de interpretação ao que foi trazido pela lei. E é por isso que os estados ainda estão debatendo como é que eles vão aplicar isso. E é por isso também que a ANEEL já foi chamada, já foi provocada a se manifestar sobre a interpretação dela a esse tema de não incidir ICMS sobre os encargos da energia elétrica. O que está compreendido dentro disso efetivamente? Para além de uma melhor definição sobre o que está abrangido nisso, existe também uma questão operacional, gente. Imagina a gente ter que segregar a tarifa de energia não somente em TE e TUSD, mas em todas as componentes tarifárias efetivamente, para poder aplicar ou não ICMS em cada uma delas. Isso vai requerer um nível de adequação dos sistemas da distribuidora que eu, na minha leitura, não acredito que vai vir rapidamente. O que é a moral da história aqui, gente? O tema é novo, está em discussão, existe muita incerteza sobre ele ainda. Nós estamos acompanhando de perto todo esse debate junto aos estados, junto ao CONFAS, junto às distribuidoras. Assim que tiver um entendimento mais pacificado, eu volto aqui para contar para vocês. Mas se vocês tiverem dúvida, gente, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês sobre isso, porque eu sei que é um assunto que tem gerado muito questionamento e com razão, efetivamente. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Obrigada!